Boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa audiência pública, que foi aprovada por unanimidade nessa casa. Antes de formar a mesa, eu vou esclarecer que foi uma solicitação do deputado Fernando Marrone, que, na Assembleia Legislativa, ele está coordenando essa discussão em relação às alterações no projeto de lei estadual 431 de 2019, Código Estadual do Meio Ambiente. Eu vou formar a mesa. O deputado Fernando Marrone já se encontra aqui ao meu lado. Convido o professor Alten Teixeira Filho para sentar aqui do outro lado. Professor Antônio Soler, do Centro de Estudos Ambientais e membro da APNEMA, secretário do Meio Ambiente de Rio Grande, Eduardo Morrone, doutora Lilian Brus Amarelo, que coordena a Comissão de Meio Ambiente da subseção da OAB Pelotas, professor Otávio Pérez, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal de Pelotas, a arquiteta Marisa Potter, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, senhor Roni Bonov, do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. E, por fim, eu quero convidar para sentar aqui o vereador Marcos Cunha, que é o vereador presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores. Então, imediatamente, eu vou passar a palavra, então, ao deputado Fernando Marrone, para usar a tribuna e introduzir o tema, e depois, então, já sob a coordenação do vereador Marcos Cunha, a gente vai ofertar a palavra, então, aos membros da mesa. Vereador Marcos Cunha, por favor. Então, deputado Marrone, se quiser usar a tribuna, se quiser. Então, uma boa noite a todos, a todas. Agradecer aqui à Câmara de Vereadores, ao vereador Ivan, que fez esta proposição para que a gente descentralizasse o debate sobre o tema do Código Ambiental. Então, agradecer muito aqui esta oportunidade. E as entidades aqui representadas também, que certamente têm o máximo interesse nesse debate tão importante, um debate que está hoje chamando a atenção de toda a humanidade, que significa o futuro da Terra. Nós vivemos os estertores de uma exploração desmensurada da natureza, cujo resultado, se todos no planeta tivessem a oportunidade de ter o consumo de um norte-americano médio ou de um europeu médio, nós precisaríamos de 4 planetas para sustentar a humanidade. Outro dia eu estava olhando a pirâmide etária, da humanidade, e eu me dei conta do seguinte: quando eu nasci, eram 3 bilhões de habitantes no planeta. Hoje somos 7.800 agora, se não me engano. Estamos batendo 8 bilhões de habitantes sobre a face da Terra. Vejam, eu sou contemporâneo de uma época em que a humanidade mais que dobrou a sua população. E 2 bilhões de crianças estão vivas já e estarão vivas em 2100, provavelmente. E nós falamos de que o planeta precisa, urgentemente, não é mais, agora não se fala mais em
mudanças climáticas, nós já falamos de emergência ambiental, de crise ambiental, é isso que se trata, né? A vida nos oceanos, o fitoplâncton, o derretimento das calotas polares, né? Os desastres cada vez mais violentos, né? De chuvas, de ventanias, de desastres ambientais, né? E a humanidade, os cientistas, todos, né? Num consenso de que, bom, nós precisamos fazer alguma coisa até 2050, ou até 2100, mas parece que 2100 não tem nada a ver comigo, não é, vereador Marcos? Ou com a nossa geração? Não, as crianças já nasceram, as que estarão vivas em 2100, pelo menos 2 bilhões já nasceram. E eu tenho um neto de 1 ano e pouco, e fico imaginando, né? E quando a gente ouviu, né, aquela menina que se tornou um símbolo, a Greta, dizendo, né, o que vocês estão fazendo, vocês, ela aponta o dedo, porque somos nós que somos poder, somos nós que somos vereador, somos nós que somos prefeitos, deputados, somos nós que fizemos a legislação sobre o nosso futuro, ou planejamos isso para o nosso futuro. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, esse ano nós somos surpreendidos por 2 temas. O primeiro deles, a mina Guaíba. A audácia de um empreendedor e a audácia do estado do Rio Grande do Sul de ser negacionista do clima. Porque permitir mineração de carvão para a queima do carvão significa negar o que está acontecendo no mundo. E nós, o que vocês estão fazendo? A nossa resposta para a Greta é o seguinte: nós vamos fazer uma mega mina, 4.300 hectares, entre Eldorado e Charqueadas, a 15 quilômetros da capital de todos os gaúchos, onde vive 4 milhões de habitantes, e é a capital, uma das capitais da saúde do Brasil. 33 hospitais, faculdades de medicina, boas clínicas, a capital da saúde, em cima da capital da saúde, uma mega mina, não é uma pequena mina, é uma mega mina, 4.300 hectares, onde vamos retirar de lá quem? Os assentados da reforma agrária, que são quase os únicos produtores de arroz orgânicos daqui do Rio Grande do Sul. Esta é a audácia desta gente, que acha que o território dos gaúchos pode ser, né, usufruído durante 20 anos, sem pagar impostos. Isso é o que é o mais grave, quando alguém disser para vocês, não, mas a mina é importante, porque nós vamos explorar carvão e etc., e vamos ter receita. Não vamos ter, porque tudo que é exportado aqui no estado não se paga ICM. Quantos empregos vai gerar a mina? 83 empregos, porque é tudo máquina. 83 empregos, em nome de 83 empregos, fico falando que quem se contrapõe à mineração no Rio Grande é atrasado. Esta esquerda, esses ambientalistas, esses bicho-grilo, são atrasados, porque estão conectados, né? Nós estamos conectados com o futuro, nós queremos um futuro sustentável. E o segundo deles, imediatamente, como houve, né, um trancaço do Ministério Público por déficit de democracia. Esse foi o argumento do Ministério Público. Porque as questões ambientais têm que ter a participação da sociedade necessariamente. As audiências públicas, tirar o Porto Alegre como área de possível impacto, para não ter discussão em Porto Alegre. E o Ministério Público interrompeu o processo e deu prazo de 120 dias para complementação do licenciamento da Copelme. Eu perguntei numa audiência pública, eu disse, nós vamos fazer um muro de 10 metros na beira do Jacuí, que a maior cheia já registrada foi 7 metros, nós estamos a 3 metros acima da maior cheia. Eu digo, quanto é que foi a maior cheia?
Ah, foi no século passado. Como é que era o rio no século passado? Tinha a mesma calha que tem hoje? Não estava assoreado? Tinha suas margens com mata, etc. O que será a próxima cheia do Jacuí? E se for 10 metros e 10 centímetros, Ivan? Eu perguntei. Bom, a gente não sabe o que vai fazer. Tem um aquífero entre a superfície e o carvão, existe um aquífero. Água mineral. Vocês sabem que nós pagamos hoje mais por 1 litro d'água do que por 1 litro de gasolina? Aqui. Nós pagamos mais por 1 litro d'água do que por 1 litro de gasolina. Olha, 1 litro de gasolina tem que tirar lá do fundo do pré-sal, tem que refinar, tem que passar pela refinaria, papapá. Água mineral está ali. Né? Uma emergência no Rio, em Porto Alegre, na capital, onde mora 4 milhões de habitantes, nós podemos ir lá naquele aquífero e abastecer a cidade. Eles vão esgotar o aquífero para poder chegar na camada onde tem carvão. Bueno, como ele levou esse trancaço, o que o governo fez? Apresenta uma modificação no Código Ambiental. Não, nós temos que atualizar o Código Ambiental, tem que acabar com a burocracia, tem que facilitar os empreendedores, como se estivesse cheio de gente batendo na porta do Estado, lá com pilhas de processo para abrir empresa. Se fosse isso, quais são as empresas que querem se abrir? Qual é o problema do Código Ambiental para tu abrir? Não, então vamos resolver esse aqui. Mas não. Né? A APDEMA, que está representada aqui pelo Soler, identificou bem lá. O nome da lei tem que ser Lei Copelme, porque está lá este projeto de alteração no Código Ambiental, porque tem um mapa do Rio Grande do Sul já todo, né, registrado, onde é que vai acontecer a mineração. No Alto Camaquã, ali em Charqueadas, aqui em São José do Norte, onde tem minérios e tal. O Rio Grande do Sul vai se transformar na Minas Gerais do futuro, com todas as suas barragens de Brumadinho e etc. Talvez. Não vai. Nós vamos resistir. Nós não aceitamos que o governo coloque um Código Ambiental que tem alterações de 280 artigos para que se discuta em 30 dias. Não são mais 30 dias. É dia 29 a data final dos 30 dias, dia 29 agora de outubro, entra na Assembleia, tranca a pauta e tem que votar. Ou a gente consegue retirar esse regime de urgência, trancar esse processo, né, de modificação, sem que ninguém saiba o que... Agora sim, né, que já foi divulgado o projeto, mas ninguém participou do debate. O governo do Eduardo começou, né, dizendo que era o governo do diálogo. Procurou a bancada do PT para que a gente ajudasse a aprovar o ICM, né, bombado como é hoje. E nós, com a nossa responsabilidade social e sabendo que se tirasse o ICM do cofre do Caixa do Estado, da forma como ele está sendo cobrado, exageradamente como hoje cobram, nós fecharíamos as escolas, fecharíamos os hospitais, transformaríamos a segurança num caos completo. E demos o crédito ao governador. E o governador disse o seguinte: olha, eu quero diálogo, etc. E se aprovar o ICM, eu vou botar em dia os salários no primeiro ano, vou pagar os hospitais no primeiro ano, e no segundo ano eu vou fazer uma nova matriz e vou apresentar para a Assembleia Legislativa. Passou o primeiro ano, terminou o primeiro ano. Né? Os hospitais não se pagam desde julho. Né? Os servidores continuam com seus salários e agora com um pacote sobre a cabeça para retirada de direitos. Então está ficando difícil o diálogo. Né? Então nós precisamos mobilizar, gente, precisamos nos inteirar do que estamos tratando aqui, nesse tema do Código Ambiental para o território, e nós aqui do Pampa com mais razões ainda de preocupações, né,
com relação ao nosso território que está aí há tantos milhares de anos sustentando gerações aqui na nossa região. Então, gente, o que eu espero da nossa cidade, né, das nossas organizações, é que a gente não esmoreça, né, que a gente levante a cabeça e diga, né, com todas as letras, que somos milhares nesse estado, que não aceitamos imposições desta natureza, principalmente no que diz respeito ao futuro, que não nos pertence, né, que pertence a estas duas, como eu disse aqui, 2 bilhões de crianças que já nasceram e terão que enfrentar, né, um planeta, né, sustentável no futuro. Então, é esse o objetivo aqui do nosso debate. Obrigado mais uma vez e vamos, né, ouvir agora cada um, né, das entidades, a opinião de cada uma das entidades, para que a gente possa ter um entendimento de como nós vamos atuar nesse processo. Segunda-feira, dia 21, tem uma audiência pública, né, que foi convocada por Dante Baroni, que é o auditório da Assembleia, né, que foi digamos assim, a manobra que o governo fez. Botou a sua base dentro da Assembleia para aprovar entre 2 ou 3 comissões conjuntas, fazer uma audiência pública só e dar como resolvido o déficit democrático do debate, né? E não permitir que se descentralize o debate, que os conselhos discutam e assim por diante. Então, aqui a nossa resistência a esse processo que está acelerado e que nós temos data, dia 24. Então, na segunda-feira, nessa audiência pública, vai ser muito importante. Não que a gente vá lá para legitimar a audiência pública, mas a gente vai lá para, né, mostrar a nossa indignação com relação a esse assunto. Obrigado. Queria já colocar a palavra à disposição do professor Alten Teixeira Filho, da Universidade Federal, para que ele possa fazer a sua apresentação. Aqui. Agora. Alô, alô? Vai pegar o sem fio ali. Isso, um sem fio melhor mesmo. Alô. Pronto. Agradecer a oportunidade, eu de alguma forma me voluntariei para estar aqui presente, tendo em vista a preocupação e como tenho estudado sobre isso, para saber alguma coisa um pouco mais que nós observamos. O que chama a atenção nesse momento é que a situação é muito pior do que se imagina, é o que eu posso dizer por conta disso, né? Eu botei esse primeiro slide não só para me identificar, mas também como para me responsabilizar pelo que eu digo aqui, neste momento. Esses dias conversava com o Marrone por telefone, eu dizia para ele que eu estou desenvolvendo uma capacidade muito grande de prever o passado, e nós temos aqui uma questão importante. Eu não vou fazer análise de cada uma das questões, não é esse o objetivo, mas chama a atenção aqui uma questão que tem aqui na quarta, em branco, que diz: figueiras e corticeiras não serão mais protegidas no nosso bioma pampa, tira toda uma responsabilidade do Estado sobre a preservação ambiental de uma forma de absoluta falta de inteligência. É uma coisa horrorosa. Eu gostaria de usar outras palavras um pouco mais contundentes, mas eu fico nessa questão de atraso, o que nós vemos no momento no mundo, a dona Greta, essa moça, essa menina, né, que está dando uma lição. Por que nós temos essa questão da alteração? Essa é uma empresa Águia, ela é australiana, e ela vai fazer mineração de fosfato, e aí eu reforço as palavras do deputado Fernando Marrone. Ela quer fazer a mineração de fosfato na região de Lavras. É interessante que aqui tem, no último espaço, diz ali, então, Lavras do Sul foi desenvolvida através de mineração, surgiu através de mineração, e cita exatamente ali na penúltima frase que foi feito na década de 70 um estudo para fazer descobrir os minerais no Rio Grande do Sul, década de 70.
e eu tenho esse relatório completo aqui. Conto rapidamente uma história. A pessoa que fez esse relatório, ele apresentou, projeto Radan, chamava-se, ele apresentou e o chefe dele disse o seguinte: fulano, vá lá e volta, faz de novo na região de Lavras, porque deu muito ouro, tu fizeste errado. Ele voltou, fez e deu muito ouro. Então, o que esse pessoal está para fazer aqui é justamente essa questão, entre outras tantas, mineração no Rio Grande do Sul. E mineração significa esburacar, destruir, desemprego, enfim, coisas que nós já temos pelo mundo, não vamos perder tempo. Vejam só, nós temos aqui uma outra empresa que ela vai mais de soslaio, vamos dizer assim, não é? De subterfúgio, a Marijo Gold, vejam, Toronto, Canadá. E aí faz lembrar de novo que nós tivemos, por parte do governo do Canadá, ainda no governo Lula, uma espionagem no Ministério de Minas e Energias, me lembro agora disso, né? Então, vejam, essa Marijo Gold, ela tem esse projeto aqui para Lavras. Se nós pegarmos mais perto, assim não aparece, construindo a próxima mina de ouro rentável. Isso está no site original lá do Canadá, né? Então, está escrito, está assumido diretamente, mineração de ouro aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é só para mostrar, está ali, projeto à direita da tela, Lavras do Sul, está tudo assumido, não aqui, né? Não aqui, né? Não aqui. E aqui nós temos, se nós entrarmos no site do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, pode-se ter acesso aos mapas de mineração em todo o Brasil. É horripilante o que se observa. Agora eles dividiram por estado, e eu coloquei ali o Rio Grande do Sul, aproximo um pouco mais, e nesse momento não ficou muito claro, eu não sei se foi da forma que eu baixei. Às 5 horas da tarde hoje, eu vou mostrar uma outra forma, mas dá para ver os locais de mineração aqui no Rio Grande do Sul. Então, vejam, esta é a região de Lavras. Cada um desses pontos azuis, eu lamento, estão bastante apagados, mas é assim que se apresenta na tela, é um processo minerário. Cada um deles é um processo minerário. Vejam, aqui tem minério de ouro. Está escrito ali minério de ouro. E essa região está tapada de projetos minerários, extremamente tapada. Aqui nós temos um outro minério de chumbo. Chumbo, que é extremamente contaminante, minério de chumbo também nessa região. Aqui, se nós pegarmos adiante, na região de Bagé, conversava um pouco com o deputado Marrone, também bem próximo da cidade, mineração de carvão. Tudo processos minerários. E por que, de novo, volta um detalhe simples para mim, que me surgiu aos olhos, por que tirar a proteção de corticeira e figueira, né? Porque se tiver corticeira e figueira, não vai acontecer nenhum processo minerário. Vejam aqui na nossa região, Pelotas, e eu peço, está escurecido ali também, infelizmente, vejo o Rio Grande. O que nós observamos aqui, meu amigo Morrone, mineração de ilmenita para composição e formatação de metais. Vejam como eles avançam no mar, reservas minerais, e aqui tem minério de titânio. A orla, sim, toda ela projeto de mineração. Esse aqui está mais claro, eu até coloquei para ver mais claro como fica o Rio Grande do Sul, como está o Rio Grande do Sul distribuído. Isso foi há 2 anos atrás que eu fiz, mas fica um pouco mais claro para nós percebermos. Uma coisa que me chamou a atenção, a região de Lavras, que está centrada lá em vermelho, as reservas de subsolo estão feitas sobre a cidade. A igreja, o hospital, o banco, o subsolo está reservado para mineração. É uma coisa que não tem limite, é absurdo, é horripilante. E essa figura me acompanha há muito tempo. Eu roubei de um colega meu quando veio falar aqui em Pelotas. Volto a dizer, eu tenho aqui a distribuição minerária no Rio Grande do Sul. O que chama atenção nesse projeto, e aí me dirijo às pessoas que estão nos assistindo, é que, se não tiver a mobilização da sociedade, não se consegue nada. O que chama atenção nesse encaminhamento que nós pedimos a retirada de urgência, e que eu assisti um debate da OAB na segunda-feira, e a OAB mesmo disse, ele está afrontando a lei, porque na lei diz que a sociedade tem que ser escutada. E é uma coisa escandalosa o governo não escutar a sociedade e fazer um simulacro
de audiência pública em Porto Alegre. Por fim, agradeço o espaço, até me alonguei. Já existe discussão e projeção de barreamento energético no rio Camaquã, possivelmente 5 hidrelétricas, e que vai atingir o rio Camaquã, ele vai colaborar com a nossa Laguna dos Patos com 18% a 20% da água. Isso vai atingir pescadores, isso vai atingir... Tudo isso, certamente, está envolto nesse processo. Gostaria eu de falar outras coisas, mas já me estendi, agradeço a atenção, muito obrigado. Muito obrigado, professor Alten. Ia passar a palavra ao professor Antônio Carlos da Porciúncula Soler, no CEA. Pendrive? Alguém tem um pendrive? Aí, ó, nosso Miguel salvou a pátria. Nós vamos pedir que o professor Alten Teixeira disponibilize para todos nós, para quem quiser depois, com calma, analisar as imagens que ele ofereceu aqui, com mais pormenores, né? Pedir que o professor entregue uma cópia aqui para o deputado Marrone e para a Comissão de Meio Ambiente também. Nós vamos divulgar na Comissão de Meio Ambiente essas imagens que foram trazidas pelo professor Alten. Então, em breve, provavelmente amanhã, a gente já coloca também à disposição esse material. Ajustar aí a tela do teu computador lá na frente da... o Alten atrapalhando o trabalho. Bom, boa noite a todos e a todas. Em nome do deputado Fernando Marrone, do vereador Ivan, que são os proponentes da audiência pública, eu quero saudar a todos e a todas presentes aqui, colegas de mesa, colegas de movimento ambiental, de movimentos sociais, movimentos sindicais, e fazer uma pequena apresentação aqui de alguns aspectos que nós achamos importantes colocar aqui para o debate hoje. Eu represento o Centro de Estudos Ambientais, é uma organização não governamental que é filiada à APEDEMA, que é a Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que existe a APEDEMA existe desde 89 e o CEA funciona desde 83. E aqui a gente traz algumas considerações sobre o código, né? Primeiro, dizer que nós temos uma preocupação com o método e com o mérito do PL, né?
Nós vivemos um momento, como já foi dito aqui antes, um momento extremamente preocupante sobre o que tange a vida no planeta, né? O conjunto da vida no planeta, o metabolismo da vida do planeta, as formas como a vida se mantém e se reproduz, a vida no sentido geral, a vida humana e a vida não humana, né? Não só a vida humana, mas a vida não humana também, porque ambas estão conectadas, são interdependentes, não há como separar uma da outra. E nos preocupa muito um momento que nós vivemos no plano global, de tantos alertas, tantos estudos, tantas informações disponíveis, tanto esforço de organismos multilaterais como a ONU, promovendo ações no sentido de buscar alternativas para essa crise ecológica global, e a gente se depara diante de um fato desses, né, que é uma tentativa de mudar uma lei extremamente importante para o Rio Grande do Sul, que é o Código Estadual de Meio Ambiente, de uma forma em regime de urgência, sem justificativa para isso, sem justificativa técnica, sem justificativa legal, sem justificativa moral, inclusive, né? E, no mérito, alterando de forma substancial algumas regras ambientais que acaba sendo, até mais do que flexibilização, acaba sendo uma ruptura verdadeira com o nosso marco legal ambiental. Então, a gente quer trazer aqui para vocês alguns aspectos para pensarmos juntos e discutirmos, né? A partir desse cenário. Destacamos aí, vamos começar falando do que a gente está falando, né? Porque a gente vai direto para o código, mas acho que cabe uma pequena introdução sobre a questão do direito ambiental. Esse teu foi, mas não apareceu ali, Walter. Ele é teimoso assim mesmo ou não? É treinado, então? Ele passou aqui, mas não passou ali, ó. Pode sentar à vontade. Mas, de qualquer forma, estamos falando do Código Estadual do Meio Ambiente, que ele foi, para que ele existisse, nós nos baseamos num artigo da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, que, na verdade, praticamente reproduz o artigo da Constituição Federal, artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, incumbindo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é que todos nós, sociedade civil e poder público, temos a obrigação constitucional, por força da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de defender e preservar o meio ambiente. Não são só os órgãos ambientais, ou só o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, que têm a obrigação de proteger o meio ambiente. Toda a sociedade civil tem essa obrigação por força constitucional, por força da nossa Constituição. Muito obrigado. E nós estamos falando de uma lei que foi pensada, foi pensada antes, mas entrou em discussão na Assembleia Legislativa em 1992, no ano da Eco 92, era um momento importante, o Brasil sediava um encontro mundial sobre a questão ambiental, e em 1992, então, foi protocolado um projeto de lei na Assembleia Legislativa que tratava do Código Estadual do Meio Ambiente, o SEMA, né? Ele tramitou quase 10 anos, até o ano 2000. No ano 2000, ele teve a aprovação unânime da Assembleia Legislativa. Dentro dos acordos possíveis, todos os deputados votaram a favor do Código, todos. E foi sancionado de forma integral. O governador do estado da época não vetou nenhum artigo, nenhum inciso, nenhuma letra, porque foi construído democraticamente num processo onde todos os setores sentaram à mesa, discutiram e chegaram a um acordo, e o Poder Legislativo representou esse acordo e o governador do estado representou esse acordo. Foi construído democraticamente. E virou a Lei 11.520 de 2000. Agora, a proposta atual que está tramitando é uma proposta que foi feita sem estudo técnico, sem debate democrático e sem embasamento legal adequado. E feita
sem isso aqui que é o mais importante, que é observar a vontade da população, a vontade de todos os setores que devem e podem opinar sobre um tipo de processo como esse. Não foram ouvidos servidores da SEMA nem da FEPAM, não foi ouvida a comunidade científica, não foi ouvido os órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é os órgãos municipais, os órgãos estaduais, os órgãos federais, como o IBAMA e o ICMBio, por exemplo, mas não só. Não foi debatido nos conselhos ambientais municipais, que hoje nós temos conselhos ambientais espalhados por todo o Brasil em razão do licenciamento ambiental. O município, para fazer licenciamento, tem que ter conselho. Então, ali está a representação da vontade técnica e política na área ambiental de cada município. Eles não foram ouvidos. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o órgão superior do Sistema Municipal Estadual de Proteção Ambiental, não foi ouvido. Evidentemente que o movimento ecológico, o movimento ambiental também não foi ouvido, né? Aí a gente pergunta, mas então quem foi ouvido? Alguém foi ouvido, porque essa proposta não saiu do nada, ela partiu de algum movimento, alguma pressão. Quem é que se beneficia? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que perguntar, quem é que se beneficia com esse tipo de proposta, com esse tipo de encaminhamento, né? Não teve estudo técnico. Por que se diz isso? Ora, porque tem artigos ali, tem regras ali que são propostas que... É claro que o conceito usado é um conceito que não é um conceito técnico, que demonstra desconhecimento de quem redigiu a proposta, né? O que gera interpretações divergentes do órgão ambiental, do Ministério Público, do Judiciário, né? Gera conflito de interpretação, né? Não tem embasamento legal. Por que não tem embasamento legal? Porque ele está cheio de inconstitucionalidades. A Constituição estadual e a Constituição Federal não são respeitadas. O que gera o quê? Gera justamente aquilo que o PL diz que vai evitar, que é a insegurança jurídica. Ao contrário, se ele seguir dessa forma, ele vai gerar muita insegurança jurídica, muitas ações na justiça, muito debate no judiciário. Ele afronta princípios do direito ambiental, como da prevenção, da proteção, da participação, evidentemente, do desenvolvimento sustentável e do não retrocesso ambiental, que é um princípio extremamente importante, que diz o seguinte: quando nós atingimos um determinado nível de proteção legal, nós não podemos diminuir esse nível de proteção, nós temos que avançar no nível de proteção, mas jamais diminuir. Nós podemos mudar o Código Estadual de Meio Ambiente, mas para avançar o nível de proteção e não diminuir nesse nível de proteção, né? E essa proposta fere esse princípio em alguns aspectos. Vou dando um exemplo de vários que eu poderia dar, não é impossível dar todos aqui, mas eu vou dar um exemplo de questão técnica equivocada que pode ser aperfeiçoada, e justamente não é porque não há debate com a comunidade científica, com os movimentos sociais, com os movimentos ambientais, que é a questão técnica, o conceito de banhado. O código traz uma série de conceitos, um deles é sobre banhado, certo? Por que eu escolhi esse termo? Porque é onde nós vivemos em cima dos banhados. Pelotas, Rio Grande, é banhado, né? Muito além, muito mais que outra coisa qualquer. Então, o conceito anterior do que está em vigência hoje é esse aqui. Diz que banhados são extensões de terras normalmente saturadas de água, onde se desenvolve a fauna e a flora típicas. O conceito proposto é esse aqui, que avança. Essa é uma proposta do Código que melhora a regra, porque avança no conceito. Só que ele traz um problema de retrocesso e de imprecisão, que ele exclui do conceito de banhado as situações efêmeras. As situações efêmeras. Bom, primeiro, o que é efêmero? De que tempo nós estamos falando? Um ano? Um mês? Um dia? Não tem essa definição. Então, aí já cria uma possibilidade de interpretação para o agente público de plantão, né? Segundo, mesmo aqueles corpos d'água efêmeros, eles têm fauna e flora típica, que dependem daquele ecossistema, né? Existem várias lagoas que secam e que não são efêmeras, né? Existem lagoas intermitentes com altíssima diversidade de espécies, com peixes anuais, por exemplo, onde nós encontramos aqui no Banhado do Pontal da Barra, que é uma das espécies que faz o Banhado do Pontal da Barra ter o valor que tem. Então, aqui, esse é só um exemplo de imprecisão conceitual, de ausência de tecnicidade adequada, não só técnica científica no que tange a biologia, mas técnica de redação jurídica também, porque traz uma palavra aberta, que é a efêmera, né? E isso
leva à insegurança jurídica. Uma outra questão que nos preocupa, e essa talvez seja a mais significativa e que está mais aí no debate, é a questão do licenciamento, né? Ora, o que é o licenciamento? O licenciamento é um procedimento administrativo que o órgão ambiental se vale para verificar se determinada obra, determinada atividade vai causar ou não significativo impacto ambiental num determinado espaço, seja na sociedade ou seja na natureza. Isso é o licenciamento. E quem faz isso? O Estado. Por que o Estado faz isso? Porque o Estado é o guardião dos direitos difusos, onde está o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Buenas. O licenciamento é uma invenção da esquerda? O licenciamento é a coisa de quem tem ideologia de esquerda? Não. O licenciamento não é uma invenção da esquerda, apesar de interferir, né, acompanhar a atividade econômica. O licenciamento foi criado no final da década de 60 nos Estados Unidos, o país mais industrializado do planeta, pelo governo dos Estados Unidos, para justamente enfrentar a poluição ambiental gerada pelo processo industrial lá nos Estados Unidos. Depois ele veio para São Paulo em 76 e, em 1981, ele passou a ser uma lei geral para todo o Brasil, através da lei nacional, da lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 81. Então, qualquer obra, qualquer atividade que vá realizar significativo impacto ambiental tem que passar por licenciamento ambiental que o Estado vai fazer, vai controlar, com transparência, com a participação da sociedade civil. Por que isso? Porque, na verdade, a gente fala muito em empreendedor, o empreendedor vai fazer tal coisa, o empreendedor vai fazer tal obra, o empreendedor vai fazer tal atividade, mas, na verdade, nós estamos falando um nome bonito para outra coisa. O empreendedor, ele é o poluidor. O empreendedor é aquele que polui. Porque se ele não poluísse, ele não precisava passar pelo licenciamento. Porque o licenciamento vai ver justamente qual é a poluição gerada, quais são as medidas que têm que ser tomadas, que têm que serem tomadas, para diminuir ou evitar a poluição. Então, o empreendedor é uma figura jurídica que se criou para se falar de uma coisa que, na verdade, não é tão bonita assim, que é o poluidor. Todo aquele que empreende vai poluir, de alguma forma. Por isso é que tem o licenciamento. Por isso que tem o controle do Estado. O que mais que impacta no licenciamento? Ora, essa proposta diminui e afasta o poder público do processo de análise de obras e atividades potencialmente poluidoras. Cria licença única, que unifica 3 fases da licença: prévia, a de instalação e a de operação. O que evita vistorias, diminui a possibilidade de vistorias prévias de campo, no local onde vai ter a obra e a atividade. Muitas vezes a gente sabe, como um loteamento que a gente acompanha agora recentemente aqui em Pelotas, o vereador Marcos Cunha tem acompanhado pela Comissão de Meio Ambiente, que o que aparece no laudo não é necessariamente o que aparece lá no ambiente onde está sendo feita a obra e a atividade. Esse loteamento não viu uma série de espécies de árvores importantes da flora nativa. Então, se o poder público não vai lá antes para verificar se aquele laudo feito pelo empreendedor poluidor é exatamente o que está lá no local, depois que já está feita a obra e a atividade, como é que nós vamos saber se tinha ou não tinha alguma coisa lá? Não tem como, depois já está feito. Também traz uma terceirização disfarçada, do licenciamento, porque vai permitir que pessoas ou empresas sejam contratadas para realizar a atividade fim da FEPAM, que é o licenciamento. Vai contratar pessoas, além de fazer uma terceirização disfarçada, coloca por água o concurso público, porque as pessoas não vão ser concursadas, vão ser contratadas. E aí está dentro dessa lógica equivocada de que o Estado tem que agir como uma empresa. Ora, o Estado não tem que agir como uma empresa. A empresa é empresa, o Estado é Estado. O Estado tem que agir na defesa dos interesses difusos, tem que proteger a sociedade, tem que proteger a natureza. Quem tem que agir como empresa são as empresas. O Estado não está aí para fazer dinheiro, o Estado está aí para garantir qualidade de vida para nós e proteger o ambiente. O tempo do dinheiro, o tempo do capital não é o mesmo tempo do Estado. Só que o capital quer que o Estado corra conforme ele corre, para atender os seus interesses. Mas não é possível que o Estado funcione na mesma lógica do capital, porque são institutos de natureza diferentes.
Só para vocês terem uma ideia, licenças estaduais em 2018, 11 mil, em 2019 até o momento 10 mil, multas em 2018, 2 mil, multas em 2019, 1.800 multas, ou seja, 25% do que é licenciado hoje pelo sistema atual é ilegal, tem alguma irregularidade. E isso que a fiscalização ela não é uma fiscalização efetiva, cotidiana, forte, permanente, intensa. É uma fiscalização eventual. Então, 25% do que é licenciado hoje, com um Estado previamente indo lá, verificando o que está acontecendo, acompanhando previamente as atividades, nós temos 25% de infração. Para experimentar algo como autolicenciamento, pessoal, a gente entende que seria necessário a gente aprimorar a legislação ambiental, consolidar a democracia ambiental, né? E não fazer como está sendo feito agora, porque nós estamos precarizando a lei ambiental e, como vou mostrar agora, encaminhando para o final, terminando alguns aspectos da democracia ambiental que são importantes, como a transparência ambiental. Esse autolicenciamento, ele já foi tentado em 2 estados, Santa Catarina e Bahia. Só que esses 2 estados estão sofrendo, na justiça, ações de inconstitucionalidade do autolicenciamento, porque justamente o autolicenciamento, ele faz isso aqui, ó, ele transfere o poder de polícia para o particular. No momento que o Estado deixa de licenciar e permite que o particular preencha um documento e se comprometa em cumprir a lei, o Estado abre mão do seu poder de polícia, o que é completamente inconstitucional. O Estado não pode abrir mão do seu poder de polícia. O poder de polícia é uma exclusividade do Estado. Talvez em alguma teoria neoliberal isso seja possível, seja aceitável, mas dentro da nossa Constituição não é. Não é possível. Esse autolicenciamento, que é a licença por adesão, pode ser chamado também de sistema pague e leve, né? Tu vai lá, paga a licença, preenche um documento, já leva a licença, já sai fazendo a obra, já sai fazendo a atividade. Sem vistoria do Estado, sem discutir com a sociedade, sem nada. Só mais uns exemplos aí para vocês verem o que acontece. Então, por exemplo, poluição sonora, capítulo da poluição sonora, desaparece totalmente dessa proposta. Não tem mais regra com relação à poluição sonora. Por quê? Não sei, porque isso não está justificado, né? Biomas, Mata Atlântica e Pampa. Suprime-se artigos que falam do tombamento da Mata Atlântica, por exemplo. Todos os artigos que falam do tombamento da Mata Atlântica são suprimidos, que são artigos que protegem a Mata Atlântica. Algumas regras aumentam a discricionariedade do administrador público. A lei, para ela ser mais efetiva e mais eficaz, ela tem que ter o mínimo de discricionariedade, porque senão o agente público tem discricionariedade, ele passa a ele decidir no lugar do legislador, no lugar do juiz. E isso abre espaço para quê? Para decisões fora da técnica. Decisão fora da técnica, porque há um espaço para decidir. Aí ele decide fora da técnica, abre espaço para favorecimento. Para este aqui eu vou decidir desse jeito, para esse aqui eu decido de outro, conforme o meu interesse. E beneficia a corrupção, né? Porque cria dificuldade depois para vender facilidade, porque o espaço permite para isso. E tem alguns contrabandos, não vou falar todos, porque o tempo não permite, mas aqui o Alten até já falou alguns, porque essa proposta de lei de novo código, na verdade não é novo código, porque ele altera várias outras regras, inclusive o Código Florestal do Rio Grande do Sul. Ele tira a proteção das figueiras e das corticeiras, que são árvores imunes ao corte hoje, mas deixam de ser, se for aprovado da forma como está aprovado, né? Aqui, só para ter uma ideia, essa foto aqui é de uma obra que está acontecendo agora em Pelotas, que é justamente esse loteamento aí que eu me referi, né, que está derrubando a mata, né, e que vai ser efetivamente responsabilizado por esse tipo de ação. Mas se o código for aprovado com essas regras novas, esse tipo de ação vai poder ser possível sem problema, porque a mata vai deixar de ser protegida, especialmente a figueira e a corticeira, né? E tem um grande problema aí, que é uma grande contradição também do código, dessa proposta de código, que ao mesmo tempo que fala que vai aperfeiçoar o licenciamento, ela retira, ela acaba com a Lei de Acesso à Informação Ambiental do Rio Grande do Sul.
Acaba com a lei de acesso à informação, ou seja, aquele mecanismo de acompanhamento da sociedade civil saber como é que estão os processos ambientais, como é que está a política ambiental, por essa proposta, a lei de acesso à informação não vai existir mais. Então, se deixa o particular se licenciar, e se tira os mecanismos da sociedade civil de controle desse licenciamento, desse autolicenciamento. A sociedade civil não vai ter acesso às informações. Bom, então, para finalizar a última lâmina, algumas propostas para o debate. Primeiro, a retirada de urgência. Não há sentido que tenha urgência nesse projeto, um projeto que foi discutido por quase 10 anos e que muda radicalmente o marco legal ambiental do Rio Grande do Sul, não pode ser discutido em 30 dias. Isso é inaceitável sob o ponto de vista democrático, técnico, político, moral. Não é possível, né? Que os colegiados ambientais municipais debatam esse tema antes dele ser discutido e aprovado na Assembleia. Né? Que os conselhos municipais discutam isso. Tem conselho de recursos hídricos, tem conselho da biosfera, tem conselho municipal de meio ambiente, tem conselho estadual de meio ambiente. Né? Tem uma série de estruturas democráticas que podem debater com técnica. Não é só política, é técnica também. Né? Observar a ciência e a legislação ambiental vigente, que em alguns aspectos essa proposta não observa, manter e ampliar o acesso à informação, ou seja, temos que manter o acesso à informação e garantir outros mecanismos ainda, aperfeiçoar esse mecanismo, que é o direito que a sociedade tem de saber o que está sendo feito com o ambiente na qual ela está inserida, né? E aprofundar a democracia ambiental, valorizar os conselhos, valorizar as audiências públicas, valorizar espaços como esse, que são fundamentais para que a sociedade possa participar e dar sua opinião. Então, em linhas gerais, rapidamente, passando muito por cima assim, era isso que o Centro de Estudos Ambientais teria para contribuir com a audiência. Ficamos à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, Soler. Queria já passar a palavra para o professor Otávio Pérez, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Federal. Na tribuna. Boa noite a todos. Fazer uma fala aqui institucional, então, em nome da Universidade Federal de Pelotas, da administração da Universidade Federal de Pelotas, cumprimentar os proponentes da audiência, deputado Marrone, vereadores. Uma fala bem breve, bem curta, digamos assim, no sentido de endossar principalmente as falas dos nossos colegas professores, sobre 4 pontos. O primeiro é falar, obviamente, da relevância institucional da UFPEL, como uma instituição pública da nossa localidade aqui, né, que faz ciência, defende os compromissos e o interesse social, e é objetivamente o que essa proposta de lei afronta, digamos assim. Ela afronta o interesse social do Estado do Rio Grande do Sul e da nossa humanidade, e afronta o saber da ciência. Uma breve analogia, essa proposta ela tem pode ser feita analogia a ela a uma ideia de terraplanismo, digamos, porque ela desconsidera todo o acúmulo científico e a relevância das instituições públicas de ensino e, no caso, a universidade, aqui defendendo a Universidade Federal de Pelotas. Um segundo ponto que eu queria falar é sobre a presença. A Universidade Federal de Pelotas tem estado presente em todos os fóruns, comissões, sejam elas locais, estaduais e, inclusive, nacionais, sobre o tema do ambiente, e isso consideramos fundamental. Então, é isso que estamos fazendo hoje aqui, marcando essa presença, passando esse recado, especialmente ao deputado Marrone, que está conduzindo essa discussão na Assembleia, e será assim na segunda-feira. A Universidade Federal de Pelotas estará presente na cidade de Porto Alegre, levando esse recado. Um terceiro ponto que eu queria destacar é da descentralização, deputado. Eu acho que a proposta da audiência hoje deve ser saudada sobre esse aspecto da descentralização, e essa descentralização continua, digamos assim, em todos os âmbitos de discussão, especialmente os âmbitos de discussão científico. Para citar um exemplo, na data de ontem, a comunidade acadêmica do Instituto de Biologia, professor Alten, motivada pelos estudantes especialmente, discutiu esse tema numa assembleia. Hoje mesmo apresentou uma proposta ao Conselho Universitário da UFPEL a se manifestar sobre o tema, que certamente não se furtará de emitir parecer na próxima reunião do Conselho Superior da Universidade. E, por fim, para não entrar na questão do mérito da proposta, das questões ambientais científicas que eu deixo para os professores, é falar um pouco sobre o método.
é inadmissível aceitarmos que uma alteração dessa grandeza no Código Estadual do Meio Ambiente seja tratado em regime de urgência, seja tramitado dessa forma, e esse é o recado objetivo da Universidade Federal de Pelotas, deputado Marrone e demais representantes da sociedade, que levem ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, que é inadmissível que uma alteração dessa grandeza e dessa natureza no Código Estadual do Meio Ambiente seja tratado em regime de urgência, e a UFPEL, então, endossa essa solicitação, esse apelo a essa retirada, e se mantemos alertas, junto com as outras instituições públicas, para que uma proposta dessa natureza não seja tratada com essa leviandade. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, professor Otávio. Vou aproveitar aqui e passar a palavra para Eduardo Morrone, secretário do Ambiente de Rio Grande. Uma boa noite a todas e todos. Eu quero fazer uma saudação ao proponente da audiência pública, ao nosso deputado estadual Fernando Marrone, agradecer muito o convite para participar junto com todos e todas aqui neste momento. Fazer uma saudação ao presidente da Câmara, vereador Marcos Cunha, e aos demais vereadores que estiveram e que estão ainda aqui no recinto. Trago aqui, né, a palavra também do prefeito Alexandre Lindenmayer, que pediu para a gente representá-lo, está em outra agenda nesse momento lá em Rio Grande, e nós estamos aqui, né, num primeiro momento, para nos inteirar deste debate, que com certeza nos pega também desprevenido, e com certeza, já na primeira palavra, dizemos que estamos favoráveis à retirada do regime de urgência. Esta é a primeira condição do debate. Estamos em acordo com os professores, os 3 professores que se posicionaram a favor. Um tema dessa maneira, certamente, temos que, né, estender para a sociedade como um todo, temos que estender para os conselhos, democratizar esse debate, como foi bem colocado pelo nosso professor Antônio Soler. Quero dizer, Marrone, que estamos aqui também como quem está lá na ponta, lá no dia a dia, como gestor ambiental, enfrentando os problemas, né, do ponto de vista prático, né, os professores com toda a experiência, conhecimento que nos antecederam, muitas vezes não estão lá no dia a dia enfrentando questões práticas que têm que ser resolvidas. Então nós, dentro dessa experiência, vimos que tem, né, diversas questões que tem que avançar, como muito bem, tem que mudar, temos que mudar, mas temos que mudar para melhorar, para avançar, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e também do desenvolvimento econômico. Mas um desenvolvimento econômico que olhe, em primeiro lugar, para aquelas pessoas que mais precisam, para os pequenos empreendedores que possam vir a gerar também a economia do nosso município. E aí que eu vejo que nós temos que, sim, que dar toda a importância e atenção para os pequenos, né, e para os grandes também, mas esse novo projeto, assim como o outro, ele está muito ligado com a forma do pensamento de desenvolvimento do governador. O governador tem um tipo de pensamento para o desenvolvimento econômico, e esse esta proposta, esse PL 431, ele reflete realmente, dentro do nosso ponto de vista, o que ele pensa para o desenvolvimento econômico. Ou um desenvolvimento econômico que seja feito de baixo para cima, com os pequenos, valorizando os pequenos empreendimentos, ou um desenvolvimento econômico que prioriza, facilita o grande desenvolvimento, o grande empreendedor. E aí eu quero trazer uma experiência que nós implementamos lá, que tem a ver com esse licenciamento, autolicenciamento ambiental. Nós fizemos e entendemos que tem um fundo que podemos progredir nessa área, que é para os empreendedores, poluidores, de pequeno porte, de porte mínimo e de baixo potencial poluidor. Ou seja, nós fizemos com que todos eles façam um curso de boas práticas ambientais, um curso de educação ambiental, onde a gente faz de forma sintética,
toda a legislação ambiental, para que ele saiba da legislação ambiental e possa ter ciência para poder desenvolver a sua atividade. Então, ele assim, ele está apto a desenvolver a sua atividade. Então, nós entendemos que para os pequenos, de baixo potencial poluidor, é possível, com educação ambiental, trazendo para a pauta a educação ambiental, e aí criamos um procedimento um programa do empreendedor sustentável, ou seja, a cada desses que passam pelos bancos da educação ambiental, 10% de forma aleatória são escolhidas para a fiscalização ambiental. Se ele está tudo correto, se ele está tudo certo, ele é um empreendedor pequeno, né, claro, sustentável. Para os demais, nós temos que fazer o licenciamento ambiental com todo o rito necessário, e aí nós temos uma equipe, né, existe uma equipe técnica que poderá dar mais atenção para a análise desses processos. Eu quero, né, dizer, né, que nós já tivemos aqui nessa Casa Legislativa discutindo a questão dos agrotóxicos. Né, nós estamos lá discutindo muito, né, a questão nós estamos com um projeto de lei para fazer com que existe controle e monitoramento de agrotóxicos, inclusive com áreas de incentivo à agroecologia e exclusão de agrotóxicos, e é uma discussão muito difícil. O agronegócio está muito organizado e eles vão estar cada vez mais forte para fazer com que esse projeto de lei seja aprovado. Nós enfrentamos diversos negócios. A Farsul baixou em Rio Grande para fazer o contraponto e está em todos os debates, até nas reuniões dos bairros, eles vão lá para fazer o debate, né, a favor do veneno, e nós estamos fazendo. O professor Alten participou de diversas reuniões junto conosco nessa questão dos agrotóxicos. Eu faço um cálculo muito rápido, e tem vários aqui que são da área da agricultura, né, e o setor que tem, vamos dizer assim, uma ação mais forte dentro desse debate é o setor do arroz. O setor do arroz, ele defende, né, com unhas e dentes o agrotóxico. E se a gente pega nos dados do IRGA mesmo, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, nós vimos que hoje o custo de produção, onde o agrotóxico, onde os químicos têm um peso muito forte, o custo de produção é mais alto do que a produção, ou seja, hoje o arrozeiro, pelos cálculos do IRGA, ele perde a cada hectare 30 sacos de arroz. 30 sacos de arroz. E por isso que estão tudo endividados. E aí depois eles têm que bater lá na porta do seu fulano deputado lá, da turma do boi, para conseguir fazer com que as dívidas reduzam, para conseguir um acerto nos seus financiamentos. Então, nós temos que fazer um debate muito forte do ponto de vista da saúde, da segurança alimentar e também da questão da economia a respeito da questão dos agrotóxicos. Gostaria de finalizar, dizer 2 pontos que eu acho importantes nesse debate também do PL. Eu vejo, né, que também esse PL vai reduzir os empregos das pessoas, dos profissionais, dos técnicos que trabalham nas consultorias, os pequenos consultores. Quantos gestores ambientais estão saindo lá da FURG, quantos gestores ambientais saem a cada ano? No IFSUL tem gestão ambiental, essa turma já tem dificuldade no trabalho, vai ter muito mais dificuldade para conseguir trabalho, porque nós vamos ter menos licença ambiental, menos pessoas fazendo os procedimentos de licenciamento ambiental, vamos ter menos necessidade de técnicos para fazer análise ambiental no Estado, o Estado vai ter que enfraquecer. Então, na questão dos técnicos entrar no mercado de trabalho, até mesmo as empresas vão dispensar os técnicos que estão analisando as condicionantes das licenças ambientais. Para mim ter uma licença ambiental correta na minha empresa, eu tenho que ter um técnico que está vendo lá, analisando a condicionante dos resíduos, a condicionante dos efluentes, como é que está sendo o processo de produção. Então, certamente, esses técnicos vão começar a ter os seus empregos também dificultados, reduzidos. E também quero finalizar com a palavra-chave que é colocada para esse projeto de lei é proteger para desenvolver, né?
ou desenvolver para proteger. Na verdade, nós estamos degradar para concentrar renda na mão dos grandes. Obrigado a todos e todas e parabéns pelo trabalho. Obrigado, secretário Eduardo Morrone. Passar a palavra para a professora doutora Lilian Brus Amarelo. Boa noite a todos, boa noite ao deputado, boa noite aos colegas vereadores e aos colegas de mesa. Eu sou advogada que atua na área ambiental, sou coordenadora da Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Pelotas. E, obviamente, eu não trouxe nenhum slide porque não está preparado para compor a mesa, né? Mas foi pega de surpresa, vamos falar sobre o assunto que está sendo debatido na ordem, né? A postura, ao analisar dentro da Comissão de Direito Ambiental deste projeto, é que não há justificativa, não é, para o regime de urgência. Há apenas a vontade do governador. Ele só expressou a sua liberalidade constante, né, na legislação que compete. Então, não há justificativa para o regime de urgência. Esse é o primeiro ponto, não é? O segundo ponto que deve ser tratado é que estamos com uma PL de mudança de licenciamento a nível federal, tá, prestes a ser votada, e que, analisando a PL do licenciamento federal com a PL do licenciamento do nosso Estado, que altera o nosso código, nós temos vários pontos divergentes. Portanto, se ela fosse aprovada agora e a lei federal fosse aprovada posterior, ela já seria inconstitucional. Isso significa dizer que estamos num tempo de muitas mudanças. O código, analisando, não vou analisar artigo por artigo, mas como operadora diária da legislação ambiental, como licenciadora, existem coisas nessa proposta que são positivas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando trata do manejo da fauna silvestre, os empreendedores, eles têm como condicionante, dependendo do tipo de empreendimento, o resgate da fauna que aparece nos seus empreendimentos. E não há nenhum tipo de convênio permitido pela lei para que, por exemplo, a gente possa fazer, o Estado ou o município possa fazer um convênio com a universidade, legalmente previsto, para que possa destinar esses animais para esses núcleos. Por exemplo, a federal tinha o NURFS, mas não há um convênio específico e o código, essa nova proposta prevê essa figura. Claro que eu estou dizendo que tem algumas coisas positivas, mas tem outras tantas muito negativas. Quando retira, por exemplo, a proteção da flora, quando essa legislação ela faz tipos de proposta do licenciamento por termo de compromisso. Ele é um licenciamento tão precário que ele permite que a degradação aconteça antes de qualquer tipo de atuação do Estado. Dentro do Código também tem uma permissão que me parece, além de ilegal, uma fomentadora de ilegalidades. Vocês vão dizer assim, como assim? É a figura do licenciador poder premiar empreendedores por bom comportamento, dando a eles, como licenciadores, um privilégio, né, na tramitação do seu processo, ou seja, o senhor é bonzinho e, portanto, o seu processo vai para cima da pilha. O que isso pode gerar, né? Esses prêmios podem ser comprados. Então, me parece que é um pouco de legalidade da propina, desculpa o termo direto, mas assim. Então, tem pormenores do código que são muito complexos, existem denominações importantes que foram suprimidas, a exemplo do conceito do que é um impacto ambiental, do que é um efetivo impacto, do que é o efêmero, não é? Tem situações em que não se discute conceitos, mas se impõe conceitos que não tem no seu preâmbulo discutido ou exemplificado no corpo da norma, né? Então, me parece que só por esses motivos, não é, ele deveria ser aberto um amplo mesmo debate
A comunidade científica e os órgãos de classe não podem ficar de fora disso, né? Porque o antigo código foi construído em 10 anos, né? Em 19, obviamente, a nossa sociedade mudou, né? E os pensamentos mudaram, né? E o que é a nossa convivência? Desculpe os conceitos mais específicos, mas, para mim, o ato de licenciar é gerenciar conflitos. Então, para mim, é isto. Lamentavelmente, a gente precisa de que haja algumas interferências para que algumas atividades sejam desenvolvidas. O que às vezes não ocorre é o gerenciamento adequado dessas atividades. E aí a gente começa a ficar realmente num impasse. A gente precisa de um fortalecimento da fiscalização, o que essa proposta acaba por terra, né? Ao contrário, a fiscalização ela é bem enfraquecida, então a gente tem um retrocesso muito grande. Então, discutir esse código assim de maneira muito rápida ou expedita é complicado, né? Porque, para que vocês tenham uma ideia, né, um código que leva este nome de código, né, é onde a gente tem estampado os instrumentos, os procedimentos, os fundamentos mais essenciais e os primeiros a serem seguidos nas escalas da lei, né? Ele tem uma importância superior. Então, ele, obviamente, quando ele coloca políticas, quando ele coloca instrumentos fortes, ele precisa estar fortalecido. E, dessa maneira, ele sai enfraquecido se for aprovado. Então, a opinião da Ordem, né, e da nossa Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Pelotas, é que realmente não há justificativa legal que ampare o pedido de urgência de tramitação deste procedimento na Assembleia. O nosso pedido é que seja, sim, votado quando estiver maduro e amplamente discutido, porque a gente precisa, né, de uma atualização, mas de uma atualização como referência, que o Rio Grande do Sul sempre foi, né, referência legal de proteção ambiental, de sermos um dos estados mais difíceis de se licenciar, de se trazer empreendimentos, pela exigência, né, que nós sigamos tendo a mesma boa fama, porque da forma que está, realmente, eu acho que a gente está até passando vergonha, né, porque a gente está retrocedendo e está fazendo uma lei que já vai ser inconstitucional, se a outra PL for aprovada, e que tudo indica que vai ser aprovada. Então, tem figuras que são importantes, eu acho que o debate é necessário e é nesse sentido que a nossa subseção se posiciona. Maiores detalhes, efetivamente, a gente precisa de um tempo maior. Tentei ser simples, mas dar exemplos para que vocês possam entender da amplitude e da dificuldade extrema de tantos conceitos mais específicos necessários para poder se aprovar esse projeto de lei. Boa noite, obrigada. Obrigado, doutora Lilian. Passar a palavra para a arquiteta Marisa Porter, que ela é representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Compan. Boa noite a todos. Parabéns ao deputado Marrone e ao vereador Marcos Cunha por nos possibilitar essa audiência. E eu estou aqui como conselheira do Compan, que eu represento o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Compan de Pelotas. Também faço parte da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara de Vereadores. E, então, eu tenho, como conselheira do Compan, tenho a preocupação de acompanhar todas essas mudanças que estão sendo propostas assim dessa maneira tão rápida e sem discussão, porque também vai acontecer em Pelotas a alteração da política ambiental e nova legislação ambiental, né? Então, eu já quase participei de uma comissão nesse sentido, que ela foi desfeita por não haver acordo, e a gente vai receber no Compan uma proposta pronta que virá da SQA, então, transformando essa legislação, não sei o que vai acontecer. Como conselheira do CAL, RS, o Conselho de Arquitetura hoje
também quero estar presente em todos os espaços possíveis de discussão que envolvem uma cidade mais justa, solidária, de melhor qualidade de vida para as pessoas. E está de acordo com a política da ONU Habitat, né, a Agenda 2030, a nova agenda urbana, que prevê, né, que o país, como signatário da ONU, do Acordo do Clima, tem muitas etapas a vencer ainda para conseguir melhorar, e eu vejo esse novo projeto como um retrocesso, né? E também na equidade de condições para a sociedade em geral, de ter melhor saneamento, melhor mobilidade e condições de vida melhor, como a qualidade do ar e do som e etc. Todas essas coisas que deverão melhorar a qualidade e de forma mais igualitária estão sendo ameaçadas por esse novo projeto que a gente vê que retira a proteção de áreas fundamentais, né, para que se tenha uma água de boa qualidade, por exemplo, para que se mantenham as condições para uma vida bem saudável. Então, eu estou aqui mais como participante para ouvir, aprender e colaborar na medida do possível. Obrigada. Obrigado, Elisa Potter. Passar a palavra para o Rony Bono, do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia do CAPA. Boa noite a todas as pessoas presentes na audiência pública. Quero agradecer o convite por estar presente aqui. Então, vereador Ivan Duarte, deputados Fernando Marrone, Marcos Cunha, obrigado pelo espaço de poder dialogar, que é o que a sociedade quer. É ter espaço para poder opinar, poder se expressar, dialogar sobre a proposta que foi apresentada. Diferente, né, do que o governador, né, do Estado propõe nesse momento, é de não haver diálogo, né, infelizmente, né. Então, de agradecer essa oportunidade de poder estarmos aqui participando deste momento tão importante que trata da questão do Código Ambiental. Entendo que, mundialmente, né, a questão climática está sendo amplamente debatida e, nesse momento, estamos indo na contramão desse processo, né, onde então, né, se prevê uma precarização da legislação ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul. E não vou entrar no mérito, porque fui contemplado pelas falas e assino embaixo em tudo que foi falado até o momento aqui. Mas quero muito entrar nessa questão do método, né? Porque o Código Ambiental anterior foi amplamente debatido, mesmo que tenha levado 10 anos, não precisamos levar todo esse tempo agora, mas queremos ter o espaço de dialogar sobre essa questão do Código Ambiental, né? Nós temos problemáticas, né, relacionadas com a questão dos agrotóxicos, por exemplo, né, que já foi citado aqui, mas hoje no Brasil foram liberados mais de 300 agrotóxicos só este ano, enquanto que produtos biológicos apenas 10, ou um pouco mais de 10 liberados, né, que tratam então desse campo da agroecologia. Isso nos causa preocupação. A questão do desmatamento na Amazônia nos causa preocupação, assim como também essa questão do Código Ambiental. E precisamos sim dialogar e debater sobre esse processo, né? Então, também sou contrário, né, enquanto o CAPA, a votação em regime de urgência. Não está sendo considerado também, acho que nessa questão do Código Ambiental, os povos e comunidades tradicionais que vivem nesse espaço. A população não está sendo considerada, não é só a população urbana, mas as populações rurais, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, né, os povos ciganos, os ribeirinhos, os pescadores, o povo pomerano, que na grande região de Pelotas não está sendo considerado também, e vai ser impactado, né, diretamente pelo novo Código Ambiental que está sendo proposto, né? É necessário considerar que no estado do Rio Grande do Sul há populações que fazem parte fazem parte do cotidiano da vida. E aí agora, nesse momento, né, a questão econômica está sendo colocada acima da questão ambiental, né? Essa é a grande questão, né? O imediatismo econômico está sendo colocado acima da questão ambiental. E isso, de fato, a gente não pode, né, concordar com essa questão. O Conselho Estadual do Meio Ambiente foi consultado sobre isso? Não, né?
Então, assim, é o mínimo que a gente exige, é que realmente haja participação da sociedade nesse processo, e por isso também não concordamos com o regime de votação em regime de urgência. Tá? Esse é o nosso recado para hoje aqui. Agradecemos novamente o convite e estamos à disposição para ajudar no debate. Abraço. Muito obrigado, Rony. Parabéns. Eu não sei o deputado Marrone, mas nós poderíamos abrir, não sei se alguém da plenária também gostaria de falar, possibilitar aí que alguém se manifeste. Eu queria sublinhar, enquanto não tiver alguém que queira se inscrever, mas eu fiquei muito impactado com a nota técnica que os trabalhadores da FEPAM, aqueles que são os técnicos do Estado, do governo do Estado, eles disponibilizaram recentemente, acho que foi agora no dia 1º de outubro de 2019, e é uma nota que é realmente impressionante. Talvez tenha sido a única vez que eu vi uma unidade assim tão incisiva por parte dos trabalhadores da FEPAM, que tem cada um lá as suas visões políticas, né, ideológicas, mas houve uma unidade aqui nesse texto que eu acho também que seria importante frisar e sublinhar. Eu queria fazer uma leitura rápida dos comentários finais para vocês, para a gente ter a noção da importância disso que nós estamos aqui debatendo e de realmente evitarmos aí a questão do regime de urgência nesse debate. Comentários finais, então, da nota técnica dos trabalhadores da FEPAM, assinada em 1º de outubro de 2019. O projeto de lei 431 de 2019, objeto dessa análise, encerra uma das mais contundentes modificações e fragilizações do patrimônio ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Sob a égide de modernização, entre aspas, o documento mostra comprometimento com facilitações e descompromisso com os valores ambientais. Mantido como está, as consequências nefastas do projeto de lei acabam por desconstruir, além da Lei Estadual 11.520 de 2000, do Código Estadual vigente, também do Código Florestal, Lei Estadual 9.519 de 1992, além de desconsiderar o capítulo 6 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os empregados reconhecem a necessidade de atualizações, adequações, modernizações das legislações, pois elas devem acompanhar a evolução das sociedades. Porém, condenam frontalmente os encaminhamentos que não privilegiam a discussão com todos os interessados que fazem parte do tecido social. Propostas de modificação em um documento legal da estatura do Código Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul se pressupõe devem ser resultantes, no mínimo, do protagonismo dos operadores diários dessa legislação, que de maneira permanente têm a responsabilidade de garantir a defesa dos valores ambientais do Estado. Portanto, defendemos a retirada do regime de urgência do projeto de lei 431 de 2019, reafirmando o direito legítimo de sermos ouvidos quanto à elaboração do texto de novo código, assim como demais setores da sociedade, sem o qual sua legitimidade estará fortemente prejudicada. Referendada pelos empregados da FEPAM, reunidos em assembleia realizada pelo SEMAP em 1º de outubro de 2019. Eu acho que essas palavras aqui encerram muito bem aí a ideia toda do nosso debate, porque sequer os funcionários da FEPAM foram ouvidos nesse processo. E eles próprios lançaram essa nota pública de protesto e pedindo aí a mobilização de todos nós para que façamos movimentos como esse que o deputado Marrone, o vereador Ivan e a Comissão de Meio Ambiente que se associou também, para que nós possamos aí mobilizar a comunidade de todas as formas possíveis. Quem sabe aí, nós aqui na Câmara de Vereadores, fazendo uma moção exatamente nessa direção, colocando um pouco todos esses atores, né, para que possamos aqui na Câmara de Vereadores também fazendo uma moção, então, de repúdio à tramitação no regime de urgência, exigindo que seja retirado o regime de urgência dessa tramitação, colocando um pouco o histórico de todo esse debate que nós tivemos aqui, no próprio corpo da moção, para dar um histórico dessa audiência também, né, deputado, e alcançar aí
para o deputado Marrone também, que ele leve para o líder da bancada do governo. A gente pode fazer uma da Câmara de Vereadores direcionada ao próprio governador, mas também a liderança aí do governo na Assembleia Legislativa, que eu acho que isso corresponde um pouco àquilo que eu colhi aqui, né, como presidente dessa mesa, que eu colhi que seria, eu acho que um encaminhamento importante, né, para que nós dessemos para essa nossa audiência pública. Eu não sei se quer fazer o uso da palavra para fazer um encerramento, deputado. Vou lhe dar a palavra aqui. Alô? Agora sim. Buenas. Bom, primeiro, né, pessoal, foi muito importante, né, para nós, no meu gabinete, para a nossa posição, né, as manifestações aqui da OAB, do CEA, a manifestação dos professores, do nosso secretário de Meio Ambiente Rio Grande, nosso representante aqui do Conselho, o Rony, que também trabalha no CAPA e tem um trabalho importante na área da sustentabilidade, né, Rony? Vê ameaçado aí. Eu queria dizer o seguinte, o Ministério Público, eu tive no Ministério Público Estadual e eles também, né, apresentaram ao governador uma divergência sobre o regime, né, de urgência. O Fórum contra os Venenos, que eu participei, também tirou uma posição contrária, a OAB estadual também, como a OAB seccional aqui, a PEDEMA, que divulgou uma nota que eu fiz registrar nos anais da Assembleia, né? Então, eu penso que está havendo um bom, né, digamos assim, um movimento importante, né, da sociedade de rechaçar esse tema do regime de urgência sem entrar no mérito, efetivamente, das discussões, das proposições que são legítimas, enfim, que se debatem. Então, para nós aqui, foi muito importante, né, para reforçar essa posição, para que a gente possa representar e representar bem a nossa região aqui, a nossa cidade lá nesse debate. Eu penso que seria importante uma manifestação da Câmara, né, a partir dessa audiência pública, que pudesse levar ao plenário, que pudesse ter uma posição, né, da Câmara de Vereadores de Pelotas. Concordo aqui com o vereador Marcos Cunha, que possa ter essa posição. E segunda-feira, né, que todos possam mobilizar as suas entidades, as suas representações, para que nessa audiência pública a gente faça este movimento com mais força, né? O movimento de retirada da urgência. É isso que nós queremos, né, que a Assembleia sinta, né, essa manifestação da sociedade civil, né, lá na audiência do dia 21, que o governo perceba que realmente, né, não é possível que se trate de um tema de tamanha profundidade com tão pouco debate. Então, muito obrigado aí pela presença de todos e vamos à Assembleia do dia 21. Soler, gostaria de fazer uma fala final? Não é o meu desejo fazer a fala final de jeito nenhum. É que tem uma ideia aqui entre alguns participantes da audiência, de algumas entidades, de algumas pessoas, que acham interessante se fazer um documento desse evento, né, dessa audiência pública, que possa, na linha que o Marcos e que o deputado falou, sintetizar as ideias, né, os desejos aqui expressados, as impressões, as posturas, né, evidentemente que o principal é a retirada da urgência. Então, se fosse possível, eu faria a leitura para ver se, né, o pessoal concorda. É uma proposta, quem quiser fazer alguma sugestão, está aberto aí para fazer alguma sugestão. Não, vocês que sabem, né? A ideia na verdade, são 5. Vamos lá, então.
Leitura dinâmica. Carta de Pelotas pela retirada do regime de urgência no do PL 431/2019, novo Código Estadual do Meio Ambiente. Na verdade, eu já faço um parênteses aqui, eu acho que não é muito bom a gente usar o novo, né? Porque, na verdade, o novo parece ser uma coisa boa, né? O Estado do Rio Grande do Sul conta com a Lei número 11.520, 3 de agosto de 2000, nascida do PL número 140 de 88, cuja justificativa indica que a iniciativa se baseou no PL 494, cujas discussões preliminares remontam ao ano de 92, ou seja, o Código Estadual de Meio Ambiente foi votado, aprovado e sancionado no ano de 2000, após um amplo e profundo debate que se estendeu por uma década inteira. Exaustivas e profícuas reuniões, profundos e detalhados pareceres e extensivas análises precederam a aprovação daquela legislação. Se não bastassem os 10 anos de maturação, o Código vigente também passou por atualizações posteriores, sendo a última em janeiro de 2012. Isso importa dizer que, até a devida votação, a Lei Estadual 11.520/2000 passou por 10 anos de debates e seguiu sendo debatida e atualizada na medida da necessidade. Causa surpresa que, poucos meses após a posse, a atual gestão do Estado apresente uma proposta de um novo Código Estadual de Meio Ambiente, cuja elaboração consta não ter sequer contado com a participação do corpo técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e, segundo o veiculado pela imprensa, apresenta 480 alterações em relação ao Código atual, além de supressões de capítulos inteiros, bem como a revogação de dezenas de artigos ou leis integrais, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, né, e as alterações do Código Florestal Estadual, impactando de forma radical no arcabouço normativo que regula a defesa de proteção do meio ambiente no Estado do Rio Grande do Sul. Já na abertura se observa a supressão de exigência de realização de audiências públicas, redução da área a ser estudada por ocasião de implantação de empreendimentos de relevante impacto ambiental. Ainda se verifica a exclusão de capítulos que tratam sobre a educação ambiental, poluição atmosférica, mudanças climáticas, poluição sonora, justamente num quadro da história onde a juventude por todo o mundo vem cobrando políticos e gestores, questionando o que estão fazendo pelas presentes e futuras gerações em matéria de meio ambiente. Também se percebe uma grande alteração em regras de licenciamento ambiental e supressão ou redução de potência em instrumentos de participação popular, excluindo a importância da opinião da cidadania e da coletividade. O Código Estadual de Meio Ambiente é uma legislação complexa, multidisciplinar e com alta relevância na vida das pessoas do campo e da cidade. A proposta contida no PL número 431/2019 conta com 216 artigos em 40 páginas. Desses 216 artigos, a maioria é composta, além do caput, por parágrafos, incisos e alíneas. Para além disso, a lógica de distribuição das regras foi alterada em relação à legislação vigente, o que torna ainda mais complexa a realização de um estudo comparativo. Há ainda a previsão de instrumentos de licenciamento ambiental novos, que também demandam um estudo mais aprofundado. Algumas obrigações do empreendedor que deixam de existir findam por aumentar o risco de extinção de espécies nativas dos biomas do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, não será mais exigida a manutenção de exemplares de espécie ameaçada ex situ por empreendimentos impactantes, contribuindo para o empobrecimento da fauna. Vê-se ainda que, em análise superficial, a perda de importância dos comitês de bacia e a alteração da natureza dos conselhos de deliberativos para meramente consultivos, refreando a participação popular, encolhendo a democracia ambiental. Ainda que o projeto de lei 431/2019 possa conter inovações salutares que permitam a desburocratização e modernização e eficiência da gestão ambiental, o prazo exíguo de 30 dias, fruto da solicitação de urgência constitucional solicitada pelo governador dos estados nos termos do artigo 62 da Constituição Estadual, inviabiliza uma análise efetiva e eficiente da proposta, cujo mérito é protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal, que inclusive consagra os princípios da prevenção e da precaução na administração pública ambiental como forma de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. É justamente aqui que reside um ponto de conflito entre os mandamentos constitucionais do país e do Estado, pois de um lado se tem a mais absoluta necessidade de agir com a precaução
e observar a prevenção impostos pela Constituição Federal. E, de outro lado, a prerrogativa do chefe do Executivo de imprimir regime de urgência em matéria legislativa infraconstitucional de sua iniciativa. Para além da disputa jurídica, o que a sociedade civil organizada pede neste momento é o bom senso da retirada do regime de urgência para possibilitar ao Rio Grande do Sul que faça o bom debate no tempo que o tema exige. Por isso, o bom senso reclama que o senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul retire o regime de urgência. Pelotas, 17 de outubro de 2019. 1919 é a data que eu pensei que nós vamos parar se tudo for aprovado. Eu pediria, então, que se manifestassem, né? Acho que se todos aprovam, se mantenham como estão. Se alguém discorda, pode levantar o braço para poder fazer alguma ponderação, senão podemos um aplauso. Por aclamação, então, foi aprovado o texto. Nós não temos mais nenhum tema a tratar. Agradeço o convite, em nome da Comissão de Meio Ambiente, para participar desse evento que o vereador Ivan Duarte e o deputado Marrone proporcionaram a todos nós. E até um próximo encontro. Um abraço a todos. Boa noite.